Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas, moçada, estamos aqui mais uma vez com o tema de provas e finalmente vamos finalizar esse tema tão árduo, tão pesado aí para tua prova, mas é um tema bem gostoso se você for ver do ponto de vista técnico, na verdade. Eu, particularmente, que trabalho com perícia, acho bem interessante. E para a gente finalizar o tema de hoje, eu tenho que falar com você dois temas que caem muito, especificamente para o cargo de polícia, né? Para cargos da área policial, que é o tema de busca e apreensão, muito presente no nosso dia a dia, e também da parte voltada para indícios. Vamos tentar entender um pouquinho como é que isso funciona? Eu vou começar com você, portanto, com o tema de indícios aqui do caso concreto, não é verdade? Olha só, quando a gente trabalha com a prova indiciária, doutor, quando a gente trabalha com o tema de indícios, eu preciso abordar para você a seguinte situação. Onde ele está localizado, Pedro? Você encontra indícios lá no artigo 239 do CPP, não é verdade? Lá no artigo 239 do Código de Processo Penal. E quando a gente trabalha com 239, é muito simples. Como se trata de um único artigo, quando vem caindo em prova, é comum que se caia aquilo que nós temos na literalidade do texto de lei. Vamos tentar entender? Quando nós pegamos o conceito de indícios, olha só, indícios, para nós na prova, vem a ser toda circunstância, olha só que interessante, circunstância conhecida e provada. A banca gosta de trazer assim, de mudar esses dois bonitões aqui, ó. Então você sabe que é conhecida e provada. Toda circunstância conhecida e provada que permita, olha o que eu vou colocar para você aqui, ó, por indução, que permita por indução, a banca às vezes troca isso aqui por dedução, tá errado, tá? Que permita por indução é você, obviamente, detectar novas circunstâncias. Tudo bem? Olha só que interessante. Pedro, eu não entendi muito bem o que é um indício. É uma circunstância conhecida e provada que permita, por indução, detectar-se, no caso, novas circunstâncias. Tá, então, quando a gente classifica isso aqui do ponto de vista mais técnico, meu amigo, nós chamamos isso de prova indireta. Vamos para o exemplo? No exemplo, acho que fica muito claro quando nós trazemos um conceito do que vem a ser indícios. Um indício é uma ferramenta probatória que não vai dar certeza a respeito daquele crime, mas indica circunstância que pode haver essa chance do cara ter praticado o crime. Exemplo clássico, uma pegada. Encontrei uma pegada no local do crime. Do cara, eu te pergunto, ele praticou necessariamente aquele crime? Não, isso indica que ele esteve lá. Mas quando eu pego, por exemplo, vários indícios, tem digital dele na fechadura, tem pegada dele no local, você encontra o objeto que foi furtado também com impressão digital dele. Doutor, isso são provas indiciárias. E aí, você poderia me indagar em última análise assim, Pedro, tudo bem. Se os indícios eles não criam um vínculo direto de autoria e materialidade, será que os indícios no Brasil, eles podem condenar? Pode haver condenação baseada única e exclusivamente em indícios? Doutor, sim, é possível. É o que aconteceu, por exemplo, com o casal Nardoni. Olha só que interessante. Observação. Indícios podem condenar. Só que perceba que eu utilizei a palavra no plural. Um indício sozinho não condena nada. Por isso que eu vou chamar para você aqui indícios plúrimos, indícios coletivos. Os indícios plúrimos, estes sim, eles podem condenar, ou seja, uma coletividade verdadeira daquilo que nós chamamos de indícios. Tudo bem? Então, indício é uma circunstância conhecida e provada que permita, por indução, se detectar novas circunstâncias. Por isso é chamada de prova indireta. Exemplos clássicos, por exemplo, são as pegadas, a impressão digital num vidro e coisas do tipo. Atos que não indicam certeza, mas probabilidade de ter sido praticado o crime de determinada forma por determinado agente. Tudo bem? Bem simples, indícios são bem tranquilos na hora da gente trabalhar aqui para a prova, não se confunde. Superamos, portanto, o conceito de indício e agora eu vou partir com você para a tal da busca e apreensão. Doutor, busca e apreensão aqui para nós na prova é simplesmente sensacional. Olha só, estamos no último elemento de prova, chamado de busca e apreensão. Olha só que interessante.
Para nós conceituarmos o que vem a ser tecnicamente a busca e apreensão, é muito interessante que eu localize para você topograficamente onde é que ela se encontra no nosso Código de Processo Penal. E você bem sabe que a busca e apreensão ela está prevista lá nos artigos 240 até o artigo 250 do CPP. Tudo bem? São 10 artigos, mas, doutor, com bastante tranquilidade eu digo para você que esses artigos que estão presentes aqui, eles são densos no que diz respeito a conteúdo, tá? E é claro que eu vou ter que abordar isso para você de uma maneira um pouco mais técnica, inclusive com doutrina e jurisprudência acerca desse tema. Muito importante você saber esse troço aqui, tá? Inclusive, ele tem até a ver com uma parte da disciplina que nós chamamos de busca e apreensão e também condução coercitiva. Nós veremos que o STF declarou como sendo inconstitucional a condução coercitiva para interrogatório do investigado. Isso não pode ser feito mais no Brasil, até porque o direito de autodefesa, ele é um direito disponível. A pessoa pode se manter em silêncio e sequer comparecer. Tudo bem? Então isso é importante que você saiba dentro também da busca e apreensão. E para nós começarmos a falar desse tema, doutor, permita-me estabelecer com você primeiramente um conceito. Olha só, um conceito. O que vem a ser a tal da busca e apreensão? Vamos na literalidade da palavra, não é? Busca. Busca é a diligência de se deslocar para determinado local. E nós veremos que necessariamente precisa ser um local certo e determinado. Então, busca é a diligência, você vai dizer assim, ó, é a diligência de deslocamento, e apreensão. Doutor, apreensão é capturar o que se precisa, o que se prevê. Então, ó, a tal da apreensão é a captura. E digo mais, hein? A captura que se faz aqui na busca e apreensão pode ser captura tanto de objetos, quanto também captura de pessoas. Cuidado! Então, a busca e apreensão, doutor, isso é importante que você saiba. A busca e apreensão propriamente dita, ela é uma diligência de deslocamento e captura tanto de objetos quanto de pessoas. Portanto, a apreensão. Isso é importante que você entenda. Pronto. Conceituamos o que é esta diligência tão sonhada para quem está, por exemplo, nas carreiras policiais, não é verdade? É o tal do pé na porta. 2. Vamos trabalhar aqui com você qual é a natureza jurídica dessa diligência, não é? Natureza jurídica. Doutor, quando eu questiono para você qual é a natureza jurídica da busca e apreensão, você precisa necessariamente ter em mente o seguinte, olha só que interessante. A busca e apreensão é uma diligência de deslocamento e captura tanto de pessoas quanto de coisas, só que aqui eu preciso que você a entenda em sua essência, quer ver? A natureza jurídica ela se bifurca. Eu posso chamar ela de dual. Por que dual, Pedro? Porque ela de fato é também um meio de prova. Isso não há dúvida. Só que, doutor, se nós deixarmos o objeto, ou até mesmo em alguns casos as pessoas em determinados locais respondendo o processo, é muito provável que este objeto desapareça ou que esta pessoa fuja. Doutor, nesta perspectiva, é possível se acautelar. Por exemplo, essa pessoa em uma medida privativa de liberdade cautelar, como a preventiva, e também, no caso de coisas, apreender e colocar na cadeia de custódia, agora também regulamentada após pacote anticrime. Então, olha só, não existe uma certa pacificidade doutrinária, mas as bancas já cobraram da seguinte forma. Doutor, a busca e apreensão não é apenas meio de prova, mas trata-se também de uma medida cautelar, ou alguns até dizem que se trata de uma medida pré-cautelar. Na prática, para a tua prova, já caiu de que forma? Das duas. Ela é uma medida pré-cautelar porque ela visa resguardar aquele objeto para que ele esteja presente na fase processual, da mesma forma como sendo medida cautelar. Tudo bem? Então leva essa segunda natureza, por isso que você pode dizer que a natureza jurídica, na verdade, da busca e apreensão, ela é dual, porque ela tem duas vertentes. Trata-se, na verdade, de um meio de prova e também de um meio cautelar, de uma medida cautelar ou pré-cautelar. É uma medida cuidadosa para que lá no processo o objeto esteja resguardado. Bacana? Tranquilo. 3.
Vamos trabalhar essa questão da iniciativa. Olha só. Doutor, se você pegar o artigo 241 do CPP, você vai ver que ele fala uma coisa que não foi mais recepcionado pela nossa Constituição. Desde 1988, não se admite mais aquilo que está pautado no 241. Olha que interessante. A iniciativa da busca e apreensão se dará sempre por uma coisa que você vai chamar assim, ó, cláusula de reserva de jurisdição. Ou seja, olha o que eu vou dizer. Só juiz poderá determinar busca e apreensão. Só o juiz poderá determinar mandado de busca e apreensão. Portanto, o mandado na busca e apreensão é obrigatório. É por isso que você vai dizer assim, ó, que a regra é essa. O mandado é obrigatório. Pedro, por que você citou a regra? Porque existe uma única exceção, e é justamente aí que o CPP pecou. Porque o CPP fala que quando a autoridade policial realizar essa diligência, dispensa mandado. Doutor, essa segunda parte do artigo 241 não foi recepcionado pela Constituição. Portanto, só vale o dispositivo do 241 aplicado aos juízes. Portanto, se o juiz, ele mesmo, for realizar a busca e apreensão, aí dispensa o mandado. Na prática, mandado é necessário para toda a busca e apreensão, salvo quando só o juiz o fizer pessoalmente, o que no Brasil é uma raridade, nunca acontece. Tudo bem? Mandado é obrigatório, toma cuidado, e você vai colocar assim, ó, salvo se feito pelo juiz. Tudo bem? Porque daí, como é ele mesmo que garantiu, aí não tem muito problema. Então, a iniciativa, ela nada mais é do que uma cláusula de reserva jurisdicional. Só juiz pode determinar mandado de busca e apreensão. Na fase de inquérito, seria em tese o juiz das garantias e na fase de processo, o juiz processual. Tudo bem? Bacana? Então, trabalhamos com essa questão relativa à iniciativa que é muito importante para você. Repito, doutor, delegado de polícia não determina nada. Tudo bem? Delegado, para cumprir, tem que cumprir com o mandado. Tranquilão, conseguimos bater essa questão da iniciativa. Quero continuar com você, ainda a respeito dos mandados, mas antes da gente continuar, vamos ver quais são os tipos? Olha que interessante, ó. Você vai colocar assim no seu caderno, doutor. Objeto, 4, né? Olha só que interessante, 4. Quais seriam, Pedro, os objetos da busca e apreensão? Pedro, o que vem a ser objeto? Eu vou colocar assim, objetos de captura, né? Objetos de captura. Quando a gente vê quais são os objetos de captura, eu peço para você fazer leitura do dispositivo do artigo 240, parágrafo 1º, tá? Aqui o artigo 240, parágrafo 1º, ele vai trazer um rol de objetos que podem ser buscados. Por exemplo, cartas, como foi cobrado na prova da Polícia Federal em 2018. Tudo bem? Então vem comigo para a tela, só para você entender um pouquinho como é que vai se dar essa questão relativa à busca e apreensão no que diz respeito ao 240. Olha só. 240 fala assim, ó. A busca será domiciliar ou pessoal. Isso aqui nós vamos ver já, inclusive, ó, a domiciliar e a pessoal. Nós veremos já essas duas modalidades lá no quadro também, com bastante tranquilidade. Tudo bem? Não se preocupe no que diz respeito a esse ponto, tá? Mas primeiro, proceder-se à busca domiciliar. Olha que interessante. A busca domiciliar será feita quando houver fundadas razões que autoriza, primeiro, a prender criminosos, tá vendo? É possível, portanto, se apreender, se capturar criminosos em busca e apreensão? Sim. Apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, tranquilo também. Apreender instrumentos de falsificação ou contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, tudo bem. Apreender armas e munições e instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados para esse fim delituoso. Descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. Apreender cartas. Doutor, perceba, olha o verbo que a lei usou. Apreender cartas abertas ou não. Vem aqui comigo. Olha só. No que diz respeito à carta, eu preciso fazer uma observação bastante importante para você. Por quê, Pedro? Porque as cartas, doutor, as comunicações
feitas por carta, elas são acobertadas pelo sigilo da Constituição. A Constituição assegura que as cartas fechadas são invioláveis. Tudo bem? Pelo menos isto como regra. Lembrando que a LEP, ela permite a autorização para a questão do controle de presos da abertura desta carta. Mas aqui nós não vamos citar essa questão relativa à LEP. Você vai dizer o seguinte, para busca e apreensão, doutor, se isto for realizado num domicílio, eu posso apreender a carta, esteja ela aberta ou fechada. Doutor, apreender não é abrir. O que eu posso fazer é apreendê-la e deixá-la guardadinha. Eu não posso abrir esta carta caso ela esteja fechada, mas apreender eu posso. Então, cuidado com o verbo. Se você vai abrir esta carta, aí não pode, aí essa prova será declarada ilícita. Agora, quando a gente trabalha com a carta que já está aberta, aí não tem problema, pode ler sem problema algum, porque não existe mais esse sigilo. Mas lembre-se que o verbo aqui é apreender. Tudo bem? Volta comigo para a tela. Apreender pessoas vítimas de crimes também serve para apreender tanto vítima quanto infrator, hein? Olha que interessante, essa apreensão aqui, ela vale para a vítima e também vale para o infrator. E por fim, colher qualquer elemento de convicção. Doutor, baseado nessa questão de colher qualquer elemento de convicção, eu tenho algumas jurisprudências muito importantes para nós no que diz respeito à prova. Pedro, por que uma jurisprudência tão importante assim? Olha só, quando a gente trabalha com essa questão jurisprudencial, doutor, houve duas situações em que o STJ se manifestou para saber se era possível ou não se quebrar determinados sigilos. Vamos devagar. Primeiramente, eu vou trazer para você o informativo 593 do STJ. Esse informativo, ele trabalha a seguinte situação. Pedro, eu capturei uma pessoa em flagrante. Ela estava flagrantemente praticando um crime. A condição de flagrante permite que eu acesse, por exemplo, os dados telefônicos desta pessoa? Ela permite, só a condição de flagrante permite que eu abra cartas fechadas, permita que eu ver as conversas de WhatsApp do celular do cara. Só essa condição de flagrante me permite? Doutor, não. Não, a condição de flagrante não permite que seja quebrada a inviolabilidade de cartas ou até mesmo dos instrumentos telefônicos. Quer ver? Vem aqui comigo para o julgado. Olha só, na ocorrência de autuação por flagrante, ainda que seja dispensável a ordem judicial para apreensão do telefone, olha só, apreender o telefone eu posso. O que eu não posso é o quê? Quebrar o sigilo. Olha só, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que compreende igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel, ou ainda por sistemas de informática ou telemática. Deu para entender? Então você vai dizer que a situação de flagrante, doutor, só estar na condição de flagrante não autoriza a quebra de sigilo telefônico. Bacana? E existe um segundo julgado aqui muito importante aqui no caso concreto. Vem aqui comigo. Olha só que interessante. Eu estou cumprindo o mandado de busca e apreensão. Eu tenho o mandado de busca e apreensão. Eu tenho o mandado de busca e apreensão. Mas este mandado não tem nele escrito quebrar o sigilo telefônico. Não existe especificamente a diligência de quebra do sigilo telefônico. Não existe. Mas lá no finalzinho do mandado está escrito, sabe o quê? Vem comigo aqui para a tela. Ó. Lá no finalzinho do mandado está escrita essa última linha que nós vimos. Ó. Colher qualquer elemento de convicção. Doutor, olha que interessante. Vem aqui comigo. Se lá no mandado está escrito colher qualquer elemento de convicção, não tem algo específico para quebrar sigilo de telefone. Só com esse mandado, eu posso acessar o conteúdo do telefone? Sim ou não? Esta foi a jurisprudência presente no RHC, doutor, 77232 do STJ, julgado também com uma certa atualidade. Quer ver? Olha que interessante. Se você tem um mandado, ele não é específico para quebra de sigilo telefônico, mas ele tem lá colher qualquer elemento de convicção, doutor, é possível se quebrar esse sigilo com esse mandado. Vem comigo, olha só que interessante, ó. Se o telefone celular
foi apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, portanto tem mandado, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo do WhatsApp. Para análise e a utilização desses dados no celular, não é necessária nova autorização judicial. A ordem de busca e apreensão já é suficiente para permitir o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos. Doutor, muitíssimo importante este julgado do STJ. Esses dois, esse informativo e o RHC 77232. Bacana? Para nós na prova, você vai ver, doutor, 2017, 2018 e 2019 despencaram questões sobre esses dois temas. Então eu vou pedir encarecidamente para você ver com muito carinho esse tópico aqui para sua prova no que diz respeito à busca e apreensão. Outros elementos que nós vamos conversar a respeito da inviolabilidade ou não da residência, nós falaremos agora. Vem comigo aqui no quadro que eu quero continuar falando a respeito desse tema com você. Olha só que interessante. Nós então estamos no quarto tópico, que foram os objetos de captura. Falamos no que diz respeito às cartas, que é muito importante para a sua prova, e falamos também a respeito desses julgados mais recentes que nós tivemos. Agora, como quinta análise, eu vou trabalhar com você quais são as modalidades de busca e apreensão. Olha só, modalidades. Doutor, como você pode perceber, existem duas modalidades de busca e apreensão, não é? Existe a busca e apreensão domiciliar, que você acabou de ver aí comigo, não é? Domiciliar, que você encontra respaldo lá no parágrafo 1º do artigo 240, e existe também a busca e apreensão pessoal. Olha que interessante. A busca e apreensão domiciliar você já entendeu. Olha só que legal. A busca e apreensão domiciliar, ela serve para se buscar todas essas características que nós vimos. Cartas, criminosos, vítima também serve, tudo bem? Tudo isso está englobado naquilo que nós chamamos de busca e apreensão domiciliar. Só que, doutor, quando a gente trabalha com domicílio, eu preciso te caracterizar o que é domicílio. Pedro, o que é domicílio? O que é domicílio, né? Deixa eu melhorar, eu coloquei o que é aqui, né? O que é para você domicílio? Doutor, domicílio, numa visão mais doutrinária, tá? Lembrando que o artigo 150, parágrafo 4º, lá do Código Penal, vai trazer para nós o conceito de casa, tá? Mas eu preciso que você entenda o seguinte, domicílio será todo local em que a pessoa, segundo a nossa jurisprudência dos tribunais superiores, ela usufrui de duas coisas: intimidade e privacidade. Doutor, você tem isso na sua casa? Claro que tem. E num quarto de hotel? Também. Num quarto de motel? Também. E no caso do ambiente de trabalho numa sala reservada? Também. Até mesmo, doutor, em um bar daquele balcão, daquela área privativa. Aquilo será considerado domicílio. Então, para que se adentre esses locais, obviamente que se torna obrigatório a presença de um mandado, ok? Isso é muito importante aqui para nós. Então, essa é a busca e apreensão domiciliar. Tudo bem. Além disso, a busca domiciliar, a busca e apreensão domiciliar, você vai dizer que ela já engloba a pessoal, a busca pessoal. Pedro, como assim? Quando você vai realizar a questão da busca e apreensão em pessoas, nós veremos lá na frente que será obrigatório também a questão do mandado, tá? Agora, eu vou realizar uma busca domiciliar. Pedro, será que na busca domiciliar eu posso dar uma geral nos habitantes da casa? Doutor, claro que pode, sem problema algum. Tudo bem? Até porque ela já engloba intrinsecamente a busca pessoal. Isso é importante. Agora, vamos trabalhar com palavras-chave? Falou em busca domiciliar na tua prova, você vai lembrar de uma coisa chamada fundadas razões. A banca gosta de inverter isso aqui, tá? Fundadas razões. Olha só, eu somente poderei entrar no ambiente da casa se houver fundadas razões. Pedro, e o que significa esse termo fundadas razões? Nós tivemos, doutor, entre 2017, 2018 e 2019, uma série de situações que foram levadas aos nossos tribunais superiores. E essa questão eu quero trazer aqui para você.
Chegou no nosso STJ, doutor, que em seguida inclusive foi para o STF, a questão da inviolabilidade do domicílio. Pedro, por que inviolabilidade do domicílio? Você aprende o seguinte: a casa, segundo a Constituição, é asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém podendo penetrar, salvo para prestar socorro em caso de desastre, em caso de flagrante delito e com mandado de dia. Nós veremos isso já já, inclusive no momento, tá? Mandado de dia. Doutor, quando eu trabalho com essa questão do mandado de dia, classifica para mim, por favor, o que é dia. Dia, hoje para a doutrina, é das 8 da manhã é das 6 da manhã até as 18 horas. Das 6 horas da manhã até as 18 horas será considerado dia, pelo menos esse é o entendimento majoritário e também o posicionamento das nossas bancas no que diz respeito ao termo dia, tá? Então, havendo fundadas razões, imagine, às 19 horas, o policial ele tem uma suspeita de que existem pessoas praticando crimes dentro da residência. Doutor, só esta suspeita já é suficiente para que o policial adentre a casa? Isto foi parar no STF. Doutor, o STF em 2019, ele falou o seguinte, olha só, policial, para que você adentre a condição de flagrante dentro desta residência, você precisa ter fundada suspeita. Não basta apenas ter suspeitas, tá? Na verdade, a lei fala fundadas razões, mas entenda que estas fundadas razões, quando aparecer na sua prova, você vai vincular à busca domiciliar. Aqui na busca pessoal, você vai ver que o termo não é fundadas razões, aqui você vai ter fundadas suspeitas, aqui sim, né? Olha só, fundadas suspeitas, mas entenda o seguinte, termos técnicos para nós acertarmos questões são esses. Vincula fundada suspeita à busca pessoal e fundadas razões à busca domiciliar. Mas entenda também o seguinte, essas fundadas razões, a nossa jurisprudência do STF falou o seguinte, não basta apenas ter uma razão, ter uma suspeita dos fatos. Não, eu preciso que ele seja concretamente comprovado. Isto foi parar no STF e deu maior bafafá. Então, para nós na prova, você vai dizer que a mera suspeita não permite a entrada em residência em período noturno. A mera suspeita não permite. É preciso fatos concretos, sob pena de nulidade dessa apreensão. Tudo bem? Isso é importante que se diga no que diz respeito à busca domiciliar. Tudo bem? Bacana? Muitas observações no que diz respeito a estas buscas aqui. Agora, o que eu vou fazer com você? Eu vou explodir, antes de nós entrarmos em cada uma delas nas suas minúcias, nas suas peculiaridades, eu vou explodir com você o quê? Eu vou explodir isso aqui, ó, momento. Doutor, qual é o momento em que se realiza a busca e apreensão? Fala para mim. Qualquer dia e qualquer hora? Não. Qualquer dia, sim, né? Qualquer dia. Mas não é qualquer hora. Somente para a doutrina majoritária, das 6 horas da manhã até as 18 horas. Bacana? Esse é o momento. Pode ser feito qualquer dia, mas somente com a apresentação de mandado entre as 6 e as 18. Pedro, mas inexiste hipótese de eu realizar à noite esta situação de busca e apreensão? Doutor, claro que não. Existe exceção que é o caso do consentimento. Se o morador permite que você adentre essa residência, aí tá tranquilo. Aí houve aquilo que nós chamamos de consentimento, aí não tem muito problema, tá? Com o consentimento, tudo pode, doutor. Bacana? Isso é importante, tá? Cuidado com esse ponto aqui no que diz respeito ao momento. Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós chegamos até o tópico 6. O tópico 7, nós vamos trabalhar as peculiaridades da busca domiciliar e depois nós vamos falar da busca pessoal também. Olha só que interessante. Vem aqui comigo, que agora eu quero trabalhar com você a busca domiciliar, né? 7. Busca domiciliar. Doutor, para nós falarmos de busca domiciliar, eu já conceituei para você o que é domicílio, não é? Você vai lá para o Código Penal no crime de violabilidade de domicílio, e eu também, claro que eu coloquei esse dispositivo no seu material, e agora nós vamos trabalhar a questão relativa a ela. Você sabe que a busca domiciliar, ela deverá acontecer quando houver fundadas razões de que ela exista.
E o procedimento da realização dessa busca, ela é fundamental. Vamos lá? Com fundadas as razões, primeiramente, como que se dá o procedimento então, Pedro? Primeira coisa que se faz, doutor, é o deslocamento, tá? Deslocamento. Chegou no local em que você vai realizar a busca e apreensão, deslocou-se até o local, o que se preconiza é o seguinte: chegamos lá no local, o que se deve fazer é o quê? Cercar. Isso é entendimento doutrinário, tá? Você não vai encontrar esse cerco ali no Código de Processo. Isso aqui é entendimento doutrinário. Pedro, por quê? Porque quando você se identificar como polícia, se o cara ele for safado mesmo, o que ele vai fazer? Ele vai sair correndo. Se ele sair correndo e não tiver cercado, ele foge. Então, deslocou-se, chegou no local, cerca. Cerca tudo e em seguida você faz o quê? Você faz a sua identificação mais solicitação de abertura. Então, olha só que interessante. Cercou o local, o que você faz? Identifique-se. Polícia, abra a porta, nós estamos com um mandado aqui para cumprir na sua casa. Solicitou. A doutrina recomenda que isto seja feito, doutor, 3 vezes. Isto na vertente de Renato Brasileiro e Nestor Távora, por exemplo. Tá? Seja avisado, porque muitas vezes o cara está dormindo ou acontece alguma coisa. Então, a identificação e a solicitação da abertura deve ser feita. Bacana, Pedro. O cara se recusou. É possível arrombar? Você vai dizer que sim. Então, ó, não havendo resposta, aí você pode utilizar-se aquilo que a gente chama de uso da força, tá? Uso da força, abriu o local e na hora de se realizar, você vai fazer o quê após esta abertura da residência? Doutor, é aqui que você vai fazer a apresentação do mandado. Você vai fazer a apresentação do mandado para a pessoa e esse mandado, pasme agora, esse mandado não pode ser genérico. Este mandado não pode ser genérico. Pedro, o que é um mandado genérico? Imagina que eu chego na sala de aula e falo o seguinte, ó, recebi uma suspeita de que todos vocês têm escondido, por exemplo, na casa de vocês, drogas. Então eu vou entrar na casa de todos vocês até achar. Doutor, essa porra não pode. Esse mandado genérico, ele quebra, ele é inconstitucional, ele quebra algumas intimidades. Tudo bem? Então, a apresentação de um mandado. Aí o que você vai dizer? Olha que interessante. Esse mandado, doutor, o que deve ter nesse mandado? Primeiro, os motivos da diligência, não é? Os motivos da diligência, o local, a identificação do local e da pessoa, não é? Inclusive, muitas vezes identificando esta pessoa, doutor, com a cor dos olhos, tipo de cabelo, cor da pele, presença de tatuagens. Então, local e pessoa determinados. Determinados. Ok? Além disso, esse mandado, ele também deve ter a assinatura de quem o lavrou, do escrivão, ok? E também da autoridade que autorizou, o nome do juiz. Tudo bem? Então, os motivos da diligência, o local e pessoa determinados, lembrando que é vedado o mandado genérico, aquele mandado inespecífico. Tudo bem? Cuidado com esse ponto aqui. Então, apresentei o mandado, pronto, eu vou realizar aquela diligência. Pedro, eu posso quebrar coisas na casa da pessoa? Doutor, se for necessário, é possível o uso sempre regrado da força. Você não pode sair fazendo tudo, não. Tá? Você pode utilizar força? Pode, só que o uso moderado, proporcional de acordo com a sua necessidade. Tudo bem? Então isso é muito importante. Doutor, achou o que se buscava? Captura. Não achou? Lavra-se o auto, não é? Auto de busca e apreensão. Lavra-se o auto. E este auto, ele deve ser assinado por 2 testemunhas, né? 2 testemunhas que presenciaram o fato. Normalmente são pessoas ou policiais que estiveram relacionados à diligência, né? Mas pode ser um vizinho. Essa testemunha, perceba que ela não é uma testemunha do fato criminoso, ela é uma testemunha de uma diligência. Como que é o nome dessa testemunha? Testemunha imprópria ou fedatária. Tudo bem? Bastante importante todo esse procedimento, todo esse rito ser levado em conta no que diz respeito à busca domiciliar. Bacana? Superamos, portanto, a diligência de busca domiciliar e eu tenho que falar com você agora um ponto bastante importante ainda, no que diz respeito a quê, Pedro? A observações. Olha só.
Pedro, se não tiver ninguém em casa, isso impede que se realize a busca e apreensão? Doutor, não. Se não tiver ninguém em casa, o que se faz é o seguinte: convoca-se alguém para acompanhar. Convoca-se alguém para acompanhar a diligência. Ok? Então, uma pessoa será convidada, essa é a observação 1, tá? Uma pessoa será convidada para que se realize, sim, essa diligência. Bacana? Segunda observação aqui, serendipidade. Serendipidade. Pedro, o que é serendipidade? Doutora, serendipidade é nada mais do que o encontro fortuito de provas. Encontro fortuito de provas. Encontro fortuito de provas. Pedro, mas como assim encontro fortuito de provas? Quer ver? Imagina que eu vou realizar uma busca e apreensão para capturar uma camiseta que tenha sangue, que está suspeito de estar na casa do cara. Durante esses atos, por exemplo, eu encontro um celular que foi dado furto também. Doutor, eu te pergunto, eu fui lá para buscar o celular? Não, mas eu percebi que o celular é também relacionado a um crime. Eu te pergunto, eu posso capturar esse celular ou eu preciso de um novo mandado? Doutor, eu fortuitamente encontrei objeto de prova de outros crimes. Neste caso, é possível se capturar? Doutor, sim, desde que o agente haja de boa fé, desde que ele esteja atuante de boa fé. Então é possível se apreender essa prova, Pedro? Claro que é, desde que o agente esteja efetivamente como? De boa fé. Isso é importante. Então, serendipidade seria um outro tema bastante importante aqui para nós no que diz respeito a essa questão. Legal, então matamos as duas observações mais importantes. O que eu quero trabalhar com você agora, doutor? Questão de escritório de advocacia. Pedro, por que escritório de advocacia? Olha só que importante. Quando nós falamos, ainda em busca domiciliar, tá? Em escritório de advocacia, doutor, o escritório de advocacia, ele é abarcado pelo sigilo, lá do artigo 7º do Estatuto da OAB. Quando a gente trabalha com a busca domiciliar em se tratando de escritório de advocacia, você precisa entender que o escritório ele tem inviolabilidade no que diz respeito à defesa técnica. Só que funciona assim. A própria prova da Polícia Federal cobrou isso daí recentemente, dizendo o seguinte, olha só, no escritório de advocacia é possível se realizar a busca e apreensão quando houver duas situações. Quando, Pedro? Quando, primeiro, suspeitar que o advogado está guardando um corpo de delito, doutor, um vestígio do crime. Quando houver fundadas razões de que existe guardado na advocacia o corpo de delito ou objetos ligados ao crime, este advogado ele poderá sim sofrer busca e apreensão. Óbvio, somente relacionados ao corpo de delito. Não pode ser capturado todos os autos, toda a papelada do processo, de pessoas, por exemplo, alheia, tá? Olha só, é claro que no escritório de advocacia existem documentos de vários clientes. Eu somente posso pegar aqueles que estão restritos ao investigado, tá? Corpo de delito e quando o advogado for o próprio investigado. Advogado investigado. Hoje, o escritório de advocacia não pode ser utilizado para a prática de crimes, tá? Essa prerrogativa não pode ser utilizada com o intuito de praticar crimes. Portanto, quando o advogado for investigado ou a questão de corpo de delito, é possível sim se quebrar, tudo bem? Só que aqui existe uma condição bastante específica. A lei determinou que a busca e apreensão realizados em escritório de advocacia sejam acompanhadas por uma pessoa da OAB. Olha que interessante. Para se realizar a busca e apreensão no escritório de advocacia, obrigatoriamente se precisa, em tese, de um representante da OAB comunicando. Só que, doutor, eu só tenho um problema. Se você ligar com muita antecedência para a OAB, o que a OAB vai falar para o advogado? Ela vai falar, ó, amanhã nós vamos aí realizar a busca e apreensão. Doutor, vai frustrar a diligência. Então, delegado, quando você for realizar, comunique na hora de saída a OAB. E aí você vai dizer, Pedro, mas e se a OAB não tiver ninguém que possa acompanhar? Isso frustra o cumprimento de mandado de busca e apreensão? Doutor, não.
Se a OAB não puder acompanhar ou não tiver ninguém para enviar, ainda assim se realiza. Ainda assim se faz. Bacana? Ainda assim se faz a diligência. Então, olha que interessante. A condição para se realizar a busca e apreensão em escritório de advocacia é justamente a comunicação do OAB para que alguém acompanhe. Se ela se negar ou falar que não tem ninguém, isso não invalida a busca e apreensão em escritório de advocacia. Isso aqui foi cobrado na questão em Polícia Federal recentemente, tá? Não lembro se foi 2014 ou 2018. Salvo engano, foi 2014 que isso aqui foi cobrado. Tudo bem? Bacana? Falamos, portanto, de escritório de advocacia. E para nós fecharmos esse tema de busca e apreensão, doutor, permita-me trabalhar com você uma questão bastante relevante no que diz respeito à busca pessoal. Então, nós matamos a busca domiciliar e nós vamos para o 8º tema, não é? Busca pessoal. Só para nós fecharmos, portanto, o tema de busca e apreensão. Olha só, a busca pessoal, doutor, como você sabe, em regra, ela exige o quê? Mandado. Pedro, então preciso de mandado para fazer uma busca pessoal? Sim, doutor, é a famosa geral. Polícia manda você encostar, aquela história toda. Em regra, se precisa de mandado. Pedro, você está de sacanagem. Não, doutor. Salvo. Quais são as situações em que eu não preciso de mandado? Primeiro, havendo fundadas suspeitas, o que no Brasil fundada suspeita é só você olhar para o cara, não é? Ver o jeitão que ele tá. Olha que absurdo, não é? O Brasil julga pela etiqueta, infelizmente isso acontece, ok? Em se tratando, doutor, de prisão, né? Prendi alguém. Eu prendi alguém, eu posso fazer a geral? Claro que eu posso. E terceira situação, doutor, dentro da própria busca domiciliar. São as 3 exceções em que eu dispenso a questão do mandado. Nestas 3 situações eu dispenso o mandado, mas perceba que a regra é sim que eu preciso de mandado para busca pessoal. Essa tal de fundada suspeita, doutor, dá uma briga, dá uma raiva que você não tem ideia, mas você tem que lembrar que sim, em regra é possível. Além disso, vamos falar da questão da busca pessoal em mulher, muito debatido também em prova. Pedro, é possível que um homem faça busca pessoal em uma mulher? Doutor, é possível sim. Só que você vai dizer assim, ó, será feita preferencialmente por mulher. Aí a lei fala assim, ó, salvo sob 2 situações, ou seja, circunstâncias em que poderá ser feito por homens. Se imprimir prejuízo para a diligência, se gerar algum prejuízo para a diligência ou algum retardamento. Havendo prejuízo ou retardamento da diligência, aí sim pode ser feito por homem em mulher e vice-versa. Tudo bem? Então a busca e apreensão em mulher será feita preferencialmente por outra mulher. Tem que ser respeitado esse primeiro ponto. Pedro, mas não dá. Não dá por quê? Porque isso vai causar um prejuízo para a diligência de alguma forma ou vai retardar demais. Pronto. Aí, neste caso, será feito por homem. Bacana? Então, doutor, é assim que nós finalizamos a tal da busca e apreensão. Perceba, o tema é extenso, o termo é largo, mas é um tema que cai demais em prova, muita doutrina, muita jurisprudência, e eu vou pedir para você encarecidamente, na hora que nós finalizarmos aqui, para você ler também o seu material. Até porque lá eu coloquei para você algumas jurisprudências acerca desse tema. Valeu!